O que aqui trazemos, como já foi sendo dito e está plasmado na documentação, está em linha com o referido Pacto de Milão para a Alimentação Urbana, assim como, na realidade, com outras orientações, como a da Organização Mundial de Saúde ou da DGS em Portugal, a título de exemplo. O Porto tem já um importante projeto de hortas municipais que, e cito a informação no respectivo site, promove a reconversão de espaços expectantes em terreno de cultivo disponível para os municípios que queiram praticar agricultura em modo biológico, com 13 hortas dispersas pela cidade, 6 delas municipais, que englobam 176 talhões. A este projeto Horta à Porta, em parceria com a Lipor, acrescem no Porto iniciativas espontâneas de hortas comunitárias que demonstram a enorme relevância desta resposta deste tipo de medida. De referir ainda que a Câmara do Porto criou, em 2018, a aplicação Shopping Porto, para promover, e passo a citar também a informação do site, o comércio tradicional da cidade, integrada na estratégia da Câmara para a promoção e aumento da atratividade deste setor. No nosso entender, a densificação deste recurso ou a criação de um novo similar, partindo do trabalho já desenvolvido, à medida desta necessidade específica, de forma a criar no Porto uma plataforma digital, local, alternativa àquilo que é o monopólio das grandes plataformas digitais e plataforma esta que seja simultaneamente garante do acesso a preços confortáveis a bens essenciais de base local, como forma também de promoção do setor. Confesso que hoje, quando eu tinha conhecimento naturalmente de que o Bloco de Esquerda tinha, e muito bem agendada esta Assembleia Potestativa, eu, por volta do meio-dia, fui perguntar aos serviços se tinha dado entrada a alguma recomendação. Era normal que a Câmara Municipal do Porto, perante isso, eu e os meus serviços da Câmara, pudessem dispor do tempo necessário para colaborar com as questões que aqui fossem levantadas. As primeiras recomendações do Bloco de Esquerda, que foi quem convocou esta Assembleia, chegaram depois disso e são um arrazoado, perfeitamente legítimo, desde a CDU também depois. Compreenderão que é extraordinariamente difícil ao Executivo ter aqui alguma missão ativa relativamente a esta matéria. E, portanto, queria-vos dizer, e queria dizer ao Sr. Presidente, que se é assim, nós, doravante, marcaremos aqui apenas presença. Nós já deixamos de fazer apresentações e marcaremos presença. Nada diremos, os grupos decidirão o que quiserem, porque nós não nos sentimos em condições de responder a perguntas nesta base. Eu vou recorrer ao Pedro da Brunhosa. Não é um poema tão interessante, mas é uma música que ele cantou outro dia lá no Mercado do Bolhão, quando lá apareceu ao fim da tarde, em que se disponibilizou ele lá a fazer aquela festa com as vendeiras, ainda bem que foi, e foi um ato de generosidade dele, em que a letra diz assim: vamos fazer o que ainda não foi feito. E algumas das propostas do Bloco parece que querem dizer: vamos desfazer o que acabou de ser feito. Foi esta a conclusão que eu percebi das propostas do Bloco, que tive que ler a correr. Quanto ao Pacto de Milão, que eu conheço bem, se ler particularmente a parte 3 do Pacto de Milão, que é o mais interessante, encontra quase tudo no bolhão, curiosamente. Portanto, eu acho que o Pacto de Milão é de facto importante. Não está toda nas competências das câmaras, é muito fácil as câmaras declararem boas vontades. Tudo o que está no Pacto de Milão eu concordo. Há coisas que são das competências das câmaras, as outras que não são. No que é da competência da Câmara Municipal do Porto, eu acho que o bolhão interpreta bem aquilo que se pretende com o Pacto de Milão. Porque é que me pareceu a mim que numa altura destas, deve ter sido por mera coincidência, as propostas do Bloco parecem ter alguma coisa a ver de contraditório com a posição, com a decisão tomada relativamente ao mercado de bolhão e aquilo que está a ser feito no mercado de bolhão, que eu sei que o Bloco apoia. Senão, não chamava a atenção para a contradição. Promover a produção local da cidade, nomeadamente a produção familiar e cooperativa, sensibilizando a população para as vantagens económicas da saúde alimentar. Alargar o acesso da população a produtos biológicos através da criação de novos polos de venda para além do existente do Parque da Cidade. Estabelecer o compromisso que os serviços e iniciativas recorrem a produtos locais e da época. Adotar uma política municipal promotora de circuitos curtos, desde as iniciativas de responsabilidade direta, passando por iniciativas apoiadas pela Câmara. Até a sensibilização das pessoas, não vou ler tudo porque perdemos tempo. Implementação de um serviço de logística, Vossa Excelência já aprovou, já falou aqui, descarbonizada de acesso, restauração e consumidor final, para entrega ao domicílio de produtos frescos comercializados nos mercados municipais do Porto, reduzir em 50% e de imediato por um prazo de 1 ano as taxas das feiras e mercados da cidade.
salvo erro ou omissão. Agora vou-lhe dizer o que é que nós fazemos no mercado do bolhão, que é para compararem um pouco, porque acho que faz sentido. O mercado do bolhão foi uma decisão tomada com o apoio generalizado das forças políticas dessa cidade. E eu não me tenho cansado de elogiar aquilo que tem sido das forças políticas da oposição, que nesta matéria nunca utilizaram o mercado para fazer chicana política. Nós, neste momento, temos 70 bancas adjudicadas, 59 dos quais históricas, ainda temos 9 vagas, que esperamos agora voltar a... 10 restaurantes adjudicados, dos quais 3 históricos, e depois temos as lojas arrendadas, 26 das quais históricas, e temos 6 vagas. Só 13% são residentes no município do Porto, mas a esmagadora maioria, eu neste momento eu não lhe posso dizer exatamente quanto, mas mais de 80% são residentes na área metropolitana do Porto. Agora, temos entre 10% a 20% destes comerciantes com produção própria. 10% a 20% destes comerciantes têm produção própria, que vendem eles próprios, mas também abastecendo outros comerciantes no mercado. Daí a importância da logística que está montada. E o resto, onde é que se abastece? Abastece-se no mercado abastecedor do Porto. Todos têm, sem exceção, no mínimo, um cliente profissional. O que é que quer dizer um cliente profissional? É um hotel, uma cantina, etc. Um restaurante, todos têm. Quanto aos 3 restaurantes históricos, os 3 restaurantes históricos demonstraram-nos que se abastecem em 30% no mercado. Os restantes restaurantes que vão abrir, os novos, tinham como mínimo obrigatório 10%, mas comprometeram-se todos a assumir que iriam comprar entre 65% a 70% do produto no mercado do bolhão. Depois, quanto ao shopping, para a sua informação, isso a deputada não sabe, mas fica a saber, todos os comerciantes do bolhão, todos, estão na plataforma shopping. Todos, sem exceção. Além disso, nós temos previsto no bolhão feiras temáticas na parte de cima, na parte que não é restaurante, vamos ter feiras temáticas com produtos regionais certificados. Estamos a falar, por exemplo, para dar um exemplo, as cerejas de Rezende. Toda essa parte será exatamente para isto. Vamos ter um conjunto de outras ações e campanhas, e no dia, tipo do Dia Mundial da Alimentação, etc. Porquê é que eu disse que me parece que há aqui qualquer contradição? Numa altura, exatamente, em que pela primeira vez nós temos um mercado municipal de fresco, que é o maior do país, em que procuramos contemplar não apenas a venda direta, mas, no fundo, uma economia circular baseada exatamente nos pressupostos que, no fundo, o Bloco defende, não deixa de me criar espécie e algum constrangimento que se esteja a propor um modelo diferente. Mas vamos à educação, que é uma coisa mais estabilizada. A alimentação é uma das principais condicionantes de saúde nas populações com impacto no desenvolvimento cognitivo e, em particular, no rendimento escolar das crianças e dos jovens, pelo que a alimentação escolar visa assegurar uma alimentação equilibrada e adequada às necessidades desta população. O principal objetivo do refeitório escolar, enquanto espaço educativo, porque é um espaço educativo, é disponibilizar emendas saudáveis, seguras e nutricionalmente equilibradas, bem como fomentar junto das crianças e jovens a importância da alimentação para a saúde e bem-estar individual, assim como espaço de partilha de conhecimento e de relacionamento interpessoal, que muitas vezes não é possível noutros espaços educativos. Os planos de ementa instituídos nos estabelecimentos de ensino de gestão municipal são elaborados dando cumprimento à legislação. Nos cadernos de encargo do município têm sido acautelados, em todos os aspectos, a componente qualitativa, a variedade de produtos hortícolas e de frutas, a componente ambiental, tipo de embalagens, de acondicionamento das refeições a transportar, quando se aplicar, porque há muitos casos de take-away, apenas para dar um exemplo. No que respeita aos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro, segundo e terceiro ciclos e secundários, estes têm o fornecimento de refeições escolares, almoço e ou lanche e ou refeições complementares, assegurado por empresas prestadoras de serviços que operam na área da restauração coletiva. Não é nossa intenção fazer o insourcing deste serviço. De forma a assegurar as necessidades alimentares, o município do Porto, através da medida Escola Solidária, assegura em todas as interrupções letivas e férias de verão a prestação do serviço de refeições, almoço e lanche aos alunos, assim como beneficia os irmãos com idades compreendidas entre os 3 e os 10 anos de idade,
que podem usufruir deste serviço, mesmo que não frequentem o ensino da rede pública do Porto. No último ano letivo foram servidas mais de 1 milhão de refeições. Este ano letivo, com a descentralização de competências, prevê-se o fornecimento médio de 13 mil refeições por dia, ou seja, grosso modo, 2 milhões de refeições por ano, o dobro do ano anterior. Mas as refeições estão disponíveis para um universo de cerca de 25 mil alunos. No âmbito do programa Escola Solidária, as cantinas escolares, dos jardins de infância e do primeiro ciclo funcionarão nas pausas letivas, nomeadamente no Natal, na Páscoa e nas férias de verão. O serviço de lanche e o regime de fruta escolar manter-se-ão gratuitos para todos os alunos. O Porto dá uma grande importância às refeições escolares e garante o fornecimento de refeições de qualidade, nutricionalmente equilibradas, saudáveis e seguras a todos os alunos. No que respeita à área da coesão social, um outro tema abordado e bem, o município do Porto coordena a rede social na cidade, que conta com mais de 300 instituições públicas e privadas. Coordena o UNPISA e os respectivos núcleos executivos. O trabalho é desenvolvido em rede, partilhando diagnósticos, consensualizando respostas, repartindo responsabilidades para melhor responder aos desafios. Quanto à distribuição de alimentos na cidade, nas ruas do Porto, foi efetuado um mapeamento das rotas de distribuição na alimentação, que surge de um pedido da rede social no UNPISA, Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem Abrigo do Porto, eixo 6, voluntariado ao Gás Porto, com o objetivo de conhecer o fenómeno e continuar a trabalhar para encontrar as melhores alternativas à distribuição de comida na rua, como é o caso das cantinas sociais ou da rede municipal de restaurantes solidários, e de criar condições para retirar as pessoas da rua. Quanto ao mapeamento alimentar, referente a cabazes e refeições confeccionadas, está junto de Vossas Excelências, o documento de síntese, que revela o trabalho realizado e articulado em rede, que assegura diariamente cerca de 2.021 refeições por dia confeccionadas, ou seja, 737 mil refeições por ano. As 9.306 pessoas são asseguradas, a 9.306 pessoas são asseguradas cabazes com produtos alimentares com periodicidades variáveis, num caso diário, noutros casos semanal, noutros casos quinzenal ou mensal. Finalmente, relativamente à questão das hortas urbanas, um outro tema também abordado. As hortas urbanas foram uma experiência iniciada no município do Porto em 2003 e 2004, e está aqui uma das pessoas que iniciou, o senhor deputado, então vereador do Ambiente, Rui Sá, e nós, desde 2014 ou 2015, estão aí os números, quintuplicamos praticamente a oferta destas hortas, mantendo aquelas que existiam, os números estão aí dos talhões e das hortas. Não nos enganemos, esta questão, numa cidade como o Porto, com a dimensão como o Porto, dificilmente pode ser ampliada. Ou seja, nós podemos utilizar terrenos municipais, e alguns não são municipais, que aliás está referido, que estão disponíveis. Nós temos, aliás, inquilinos que utilizam o terreno que nós desalugamos para a produção agrícola, ainda que não sejam muitos, mas neste caso estamos a falar basicamente em pequenos talhões que são para autoconsumo. Imaginar que nós temos um município, o nosso município tem 41 km², nós temos uma enorme escassez de território, imaginar que nós podemos ampliar isto de tal forma que comecemos a ter hortas desta natureza que possam ter um aspecto relevante no mercado e no abastecimento, é impensável. E não sei mesmo se é conveniente, porque vejamos, nós no caso destas hortas urbanas, nós aquilo que fazemos é investimos recursos municipais, como sabem, para que os nossos municípios possam ter autoprodução e assim diminuam aquilo que incide sobre o seu custo de vida. Se amanhã entrarmos numa cadeia e num ciclo de produção, eu pergunto-me se nós podemos estar a fazer concorrência desleal, olha, aos tais produtores que vendem no bolhão e que não têm essas hortas. Portanto, há ideias que podem ser muito generosas, mas temos que pensar sempre que ao ser generoso com um, muitas vezes estamos a roubar o casaco ao outro. A proposta de debate, aqui trazida hoje pelo Bloco de Esquerda, agendou o direito à alimentação, desdobrando em algumas das várias políticas que lhe dão corpo. A produção, a distribuição e o consumo, projetando vir a localizar esse debate no contexto da cidade do Porto. O processo de construção do conceito do direito humano à alimentação tem sido progressivo, bem como o reconhecimento deste direito nos instrumentos internacionais e nacionais.
deve estar ao alcance de toda a população e é fundamental reivindicar o cumprimento desse direito. Ao Estado central e local, incumbe o dever de assegurar o acesso à alimentação, tanto em quantidade suficiente como em qualidade, a fim de garantir a sustentabilidade da vida e a saúde de todos os cidadãos. Não obstante assistirmos a um maior esforço por parte dos últimos governos em promover a legislação portuguesa na área da alimentação, são necessárias mais medidas e diretivas com o objetivo de reconhecer de modo formal e garantir o direito a uma alimentação adequada. O PSD destaca aqui a importância das temáticas apresentadas, conscientes que o atual sistema alimentar urbano sofre desafios de diferentes dimensões, tanto sociais e económicas como ambientais, que compreendem as mudanças climáticas, o aumento da população residente em espaço urbano, a degradação do ecossistema, a volatilidade de preços, as desigualdades sociais, a escassez da água e a perda da biodiversidade. Não podemos exigir ao município que se sobreponha ao Estado Central e que venha intervir na regulação e fixação de preços ou na promoção e divulgação de produtos ou serviços de privados em detrimento de outros. Não pode o município, mais uma vez, acarretar a responsabilidade de cabimentar no seu orçamento verbas que, nesta fase, não sabe se consegue garantir por força das obrigações que tem que acarretar com a transferência de competências. Mas sim, importa deixar nota que, apesar de alguns constrangimentos, o Executivo Municipal tem vindo a demonstrar um forte compromisso neste âmbito nos últimos anos e um forte investimento nas diversas vertentes, quer social, quer económico, quer ambiental, quer educacional, passando pela área da saúde, através dos diversos planos, iniciativas, estudos e projetos de investigação em parceria com entidades do sistema científico e com as empresas. Deixar aqui uma nota de agradecimento ao Executivo e aos serviços pela informação que agora nos disponibilizaram atempadamente. Deixar também nota que o PSD acompanhará estas medidas sempre na proporção do seu enquadramento, da sua admissibilidade, da sua razoabilidade e da sua sustentabilidade financeira. Cuidar do próximo e dos outros seres não pode ser visto como uma demanda exclusivamente de viés político. É uma questão que a todos deverá atender. Esta é, sim, uma causa de todos. Não é de esquerda nem é de direita. O que nos separa, então, pergunto, o modo de ver a sociedade e o que caracteriza uma sociedade. É a partilha de interesses e as preocupações mútuas, tendo em conta um objetivo comum. E no caso do PAN, conforme já tive a oportunidade de explicar, é impossível separar pessoas, animais de natureza, quando pensamos no direito ao consumo ou direito à alimentação. O tempo presente convoca-nos para esta realidade. É cada vez mais claro, o planeta é um só, e por não termos vindo a assistir a isto, a alimentação de todos está em causa. Um primeiro tema que tem a ver com as hortas urbanas, não apenas as hortas municipais. O Sr. Presidente da Câmara teve a gentileza de recordar que as primeiras hortas municipais criadas no Porto foram lançadas por mim. Eu ter-vos-ei que dizer que a primeira proposta que apresentei foi derrotada e foi chumbada na reunião de Câmara, que tive que fazer o lançamento das hortas municipais uma a uma, a primeira para tentar demonstrar a bondade dessa proposta e que depois de verem a bondade dessa proposta pudemos já apresentar uma segunda proposta de uma horta municipal maior nas condomínias. E depois a ideia, a verdade é esta, que entre 2005 e 2015 não houve mais nenhuma horta municipal na cidade. E foi em 2015, e retribuo agora a gentileza, dizer que com a presidência do Dr. Rui Moreira que houve mais hortas municipais, numa altura em que infelizmente felizmente para os outros municípios e infelizmente para o Porto, havia muitas hortas municipais já na área metropolitana do Porto e reconheça-se o papel da LIPOR nesse sentido. Nós não nos limitamos a apoiar as hortas urbanas que são municipais. Creio que sabe, aliás, nós apoiamos sempre que vem falar connosco. E apoiamos com a construção de abrigos, com a formação e com os compostos, e com o compostagem. É com isto que nós apoiamos. Apoiamos através da LIPOR, em que temos 33% do capital, e, portanto, é uma forma mais expedita de apoiar, até porque existe lá o know-how. A questão é que há muitas hortas que decorrem em terrenos, alguns, por exemplo, o ramal ferroviário, provavelmente é do domínio ferroviário. Ou seja, as pessoas aquilo que fazem naturalmente é apropriar-se de terrenos que estão livres ou sobrantes. Muitas vezes privados. Aliás, já tivemos situações
julgo que, aliás, uma situação que na altura foi levantada pela senhora vereadora Hilda Figueiredo, um determinado proprietário tinha um terreno sobrante em que deixava cultivar e, em determinada altura, quis lá fazer as coisas dele. E, portanto, é normal que um proprietário diga assim, durante um ano deixei que cultivassem aqui, agora quero tomar posse daquilo porque quero fazer lá qualquer coisa. Nós não podemos agora, se nós criarmos o princípio de que qualquer proprietário que tem um terreno sobrante permite que lá se faça uma obra e quando ele lá quer fazer alguma coisa já não pode fazer, o que é que vai acontecer? Nunca mais ninguém empresta terra. Pronto, esta é a realidade. E, portanto, nós pretendemos continuar a aumentar, mas é naquilo e dentro daquilo que é a disponibilidade existente, e a disponibilidade existente não é grande. Só há uma frase, e é muito antiga, a dizer, bem prega Frei Tomás. Os senhores vieram aqui repetidamente. Nós estamos com o bolhão, nós gostamos muito do bolhão, nós estamos com os vendedores do bolhão, com os produtores que põem no bolhão. Mas, ao mesmo tempo, apresentam uma série de propostas que, se fossem realistas, se fossem execuíveis, seriam as maiores inimigas do bolhão, dos produtores de bolhão e de todos os portugueses. Porque há uma coisa, e eu acredito e fico triste. Eu gostaria de um exercício de memória aos seus deputados do Bloco de Esquerda, quantas comissões, quantos conselhos municipais os senhores já propuseram. Porque para tudo cria-se um conselho municipal, onde o Bloco, obviamente, terá um papel preponderante e estará presente. Esta multiplicação de cargos, de presença, de atividade, de ativismo, como os senhores dizem, eu ainda não percebi que, estando a ser feito o que está a ser feito na cidade, sendo o teor das propostas dos senhores aquele que é, a utilidade. Mas será defeito meu. Agora, dizer-lhe uma coisa. Há uma coisa em que estamos aqui todos de acordo nesta sala, que é em relação à importância das hortas. E aquilo que o Sr. Presidente da Câmara aqui disse atesta essa importância. Só que a questão destas hortas são hortas para autoconsumo, mas não são só. Têm um papel importantíssimo. Têm um papel de preservação de conhecimento e de tradição. Têm um papel de pedagogia para as novas gerações. Os senhores não falam disso, falam em pôr as hortas, que não têm capacidade produtiva, porque não é para isso que existem, a substituir aquilo que já existe, que é um mercado que funciona bem e que é a devolução do mercado à cidade.